people, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, mais uma vez, trouxe o Carlão, um tema polêmico, porque trouxe o Carlão só com temas polêmicos, né, Carlão? Porque ele sabe das coisas, então ele foi a vítima. E aí, Bia, me diga, muita gente faz essa pergunta. Alongamento e corrida combinam na mesma sessão, principalmente? Carlão, para quem não sabe, é a linha de pesquisa dele. Carlão, quanto tempo de mestrado? 3 ou 4? 3. 3 anos estudando exatamente esse assunto. Então, mais autoridade que isso aqui, gente. Desculpa, mas vocês não vão ter. Então, já dá um joinha aqui pra gente, fica com a gente até o final, que o Carlão vai trazer verdades que você precisa saber para melhorar o desempenho, né, Carlão? Vamos lá. E aí, Carlão, precisa alongar? Não alongo? Flexibilidade dinâmica, flexibilidade estática? O que a gente faz? Bom, vamos lá. Esse é com certeza um dos temas mais polêmicos e recorrentes na prática da corrida. Então, de forma geral, os corredores acreditam que alongar antes da sessão de treino pode prevenir algum tipo de lesão. Mas é importante que a gente considere que as lesões na corrida elas são de natureza multifatorial e, além disso, elas são caracterizadas como lesões por overuse, excesso de uso. Então, é muito pouco provável que um exercício de alongamento realizado antes de correr vai interferir nessa característica da lesão. Então, a lesão ou ela já está se instaurando aos poucos ou ela não está presente. E o fato de alongar ou não vai interferir nessas questões. Não existe nenhum dado na literatura que suporte a crença de que fazer alongamento ou não fazer alongamento manipule a incidência e prevalência de lesão entre as pessoas. É importante que a gente considere que o alongamento não está relacionado com as lesões. A outra dúvida que existe é em relação ao alongamento e o desempenho. Então, da mesma forma que para as lesões... De forma contrária, que para as lesões a gente tem um consenso estabelecido, que não tem influência, para o desempenho ele é um pouco mais controverso. Então, considerando que o alongamento ele pode ser feito de diversas formas, mas aqui a gente vai destacar 2. O alongamento estático e o alongamento dinâmico, existem respostas diferentes para o alongamento estático e para o alongamento dinâmico de forma aguda, imediatamente antes do treino, do ponto de vista do desempenho. Ah, desculpa, Carlão. Aguda, então a gente está falando em uma sessão. Então toda vez que a gente fala aguda... Em uma sessão, imediatamente antes da pessoa correr. Quando a gente faz uma análise, então, de um corredor que faz esse tipo de alongamento em uma sessão, e a gente vai e observa se ele teve melhora na corrida. É isso, né, Carlão? Só para deixar claro. Perfeito. E aí, o alongamento estático, o que seria? É aquele alongamento que você procura uma posição e fica por um determinado tempo na mesma posição. O alongamento dinâmico seria aquele alongamento que você faz várias repetições de forma contínua daquele mesmo movimento. Então, se o estático você escolhe uma posição e fica parado, o dinâmico você escolhe essa posição, volta para a posição original, escolhe a posição, volta para a original, de forma sequente, até que se cumpra o exercício pré-determinado. O que a literatura nos mostra? O que a ciência vem dizer para a gente? Que quando a gente faz o alongamento estático, é aquele que a gente fica parado, e se for por muito tempo, a gente pode ter um prejuízo no desempenho. Então, nosso desempenho de forma imediata pode piorar. Por outro lado, se a gente faz o dinâmico, que é aquele mais frequente e contínuo, a gente pode ou não ter interferência, ou a gente pode melhorar o nosso desempenho. Mas é importante que a gente considere o tempo de exercício. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar qual é o tempo que eu vou passar alongando. Se eu ficar muito tempo alongando, é muito provável que eu tenha um prejuízo no desempenho. Mas se eu fizer um alongamento extremamente curto, extremamente rápido, 10, 15 segundos, 20 segundos em cada posição, é muito provável que eu não tenha qualquer interferência no meu desempenho de forma sequente. E outra, a gente está falando de desempenho e não de treinamento. Então, se eu vou fazer um alongamento para treinar, talvez não vá mudar muito. Agora, se eu vou fazer um alongamento para a minha prova-alvo, o meu objetivo-alvo, aí sim eu preciso considerar qual estímulo eu vou dar. Mas independente de qual estímulo eu vou dar, é importante a gente considerar o objetivo da tarefa. Então, o meu alongamento antes da corrida é para melhorar a minha flexibilidade? Talvez não seja ali que esse alongamento tenha que ser encaixado. O meu alongamento antes da corrida é para aliviar a tensão muscular, e eu vou fazer ele de forma extremamente rápida e curta, porque é uma coisa que me dá a sensação de prazer, e eu sinto que corro melhor. Mas ele é extremamente curto, 15, 20 segundos. Tudo bem, pode fazer.
E ainda assim, se quiser fazer, talvez optar pelo dinâmico seja mais interessante, porque ele pode servir, inclusive, como uma estratégia de aquecimento. Então, ele vai também aumentar a temperatura corporal, vai aumentar a frequência cardíaca e vai deixar com uma aptidão maior para a prática da corrida. Então, é sempre pensar no objetivo da tarefa. Se o meu objetivo for melhorar a minha flexibilidade, eu vou precisar de longos volumes de alongamento, com várias repetições, e encaixá-los antes da prática da corrida não vai ser legal. Agora, se o meu objetivo não for esse, se o meu objetivo for apenas uma questão afetiva que me faz bem, fazê-lo por curta duração e, se possível, encaixar o dinâmico ao invés do estático. E aí sim, talvez a gente não tenha nenhuma interferência significativa na prática da corrida. E, por fim, é sempre bom é importante a gente não confundir o alongamento estático com o aquecimento. Alongamento estático ele pode ser feito de maneira curta, mas é importante que depois do alongamento estático também exista alguma rotina de aquecimento preparada pelo treinador. Fazer somente o alongamento estático e depois não ter qualquer estratégia e já ir para a atividade-alvo numa alta intensidade, isso sim pode ser algo prejudicial para a prática da corrida. Então também progredir a carga dentro da sessão, então iniciar com uma corrida mais leve, por um determinado tempo, para aumentar, para preparar as estruturas para a atividade-alvo, isso sim parece ser mais importante do que simplesmente fazer um alongamento antes da sessão de treino. Sim, então nos parece que é mais mais um ritual ali dos nossos antepassados do que de fato algo que veio da ciência ou que veio trazer como método de eficiência, né, Carlão? É muito bom. Então, vamos lá. Então, mesmo você explorou bastante, a gente já sabe então que no começo do treino a gente não precisa e não é tão indicado fazer um alongamento muito duradouro, até porque não faz sentido na mesma sessão tu vai competir com capacidades diferentes, vamos pensar assim. Então, a gente tem três capacidades: a flexibilidade, treino de força ou aeróbio, né? Então, não tem sentido. A gente precisa distribuir na semana, qual o Carlão falou, qual o objetivo daquele treino. Ah, Bia, não tenho tempo, preciso fazer o alongamento naquela sessão. Gente, é um preço. Você quer melhorar seu desempenho? Precisa se organizar. O alongamento não exige 1 hora de treino. 20 minutinhos só no dia, né? Na semana, né, Carlão? A gente já consegue observar melhoras. E depois, Carlão, depois do treino de corrida, porque a gente sabe, por exemplo, que no treino de força, se você faz um alongamento muito exacerbado, com muito tempo naquela musculatura, você tem um decréscimo de ganho de força. Quando a gente fala de aeróbio, da corrida, isso também é observado, a gente tem uma piora também, tem alguma perda assim evidente? Então, de novo, encaixar o alongamento na sessão de treino, a gente precisa pensar no objetivo. Então, o meu objetivo é melhorar o meu desempenho. Aí a gente volta algumas casas e pensa: o quanto de flexibilidade eu preciso para ter um bom desempenho na corrida? Eu preciso ser extremamente flexível? Ou eu preciso um mínimo grau de flexibilidade que me permita executar o gesto sem comprometer nenhuma estrutura? Então, para atingir esse mínimo grau de flexibilidade, talvez a gente não precise focar tanto em exercícios de alongamento por tanto tempo durante todo o período de planejamento. Então, ele também pode ser encaixado em determinados momentos com a frequência e intensidade adequadas. Pós-sessão, se o meu objetivo for melhorar a minha flexibilidade depois da sessão de treinamento, eu vou ter que ficar bons períodos fazendo alongamento. Mas, de novo, vale a pena a gente coincidir essas capacidades? Ou eu não preciso fazer? Porque se não fizer, a gente diz que não vai ter nenhum prejuízo. Então, não fazer o alongamento não vai acelerar, não vai prejudicar a recuperação muscular para a próxima sessão. Muita gente também faz achando que vai acelerar a recuperação. Não fazer não vai mudar essa recuperação muscular para a próxima sessão. O que não significa que não pode ser feito. Então, desde que com um pequeno volume, um pequeno alongamento para promover um relaxamento, mas focar muito no alongamento imediatamente após a sessão de treino, a gente precisa ver qual é o objetivo. Se o objetivo for melhorar a flexibilidade, talvez não seja ali que aquele alongamento tenha que estar inserido no programa de treinamento. E ainda assim, se o objetivo for melhorar a flexibilidade, considerar o quanto de flexibilidade precisa ser melhorada para a prática da corrida e para a execução das atividades da vida diária. Não necessariamente a gente precisa ter flexibilidade extremamente alta, como no caso de outras modalidades esportivas, como ginástica ou algumas outras modalidades que exigem altas amplitudes de movimento,
para a prática da corrida especialmente, não há essa necessidade de tanta prática de alongamento. Mas caso seja necessário inserir, optar por momentos em que aquele exercício caiba e sempre pensando no objetivo de fazer aquele exercício. Para prevenir lesão, a gente já viu que talvez não vale a pena. Para manipular no desempenho, não pode ser exercícios muito grandes, muito extensos. E ainda assim, se for escolher imediatamente antes, optar por aqueles dinâmicos. E pós-sessão, também pensar no objetivo de fazer um alongamento pós-sessão. E se for para melhorar a flexibilidade, encaixar ele em outro momento, talvez seja mais interessante. Sim, perfeito, perfeito. É isso aí. Então, está respondido essa polêmica com o Carlão. Quantos artigos você leu, assim, em média, tem aí na sua dissertação? Bastante. Então, gente, por favor, a gente sabe que é uma cultura, mas a gente está aqui para evoluir, e aí eu acho que é um pouquinho da nossa capacidade de abrir a mente, né, Carlão? Para o novo e para o válido, que teve validação, se você quer de fato ter uma evolução aí na sua carreira de esportes, né, Carlão? Então, acho que é isso. Espero ter ajudado. Deixa de seguir o Carlão no Instagram, o nome dele está aqui embaixo dele, inclusive. Né, Carlão? Obrigada pelo seu tempo, foi muito legal. Obrigada por dividir aí 3 anos de estudo com a gente, de uma forma resumida. E deixem um comentário aqui, se vocês tiverem mais alguma dúvida. Eu vou trazer o Carlão aqui mais vezes. E aí a gente quer responder e ajudar vocês aí a trilharem um caminho de uma forma mais eficiente. Né, Carlão? Obrigada. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu espero ter contribuído para tirar algumas dúvidas pontuais da prática da corrida. Com certeza, ajudou bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Obrigada e até a próxima.